Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio e hoje eu vou começar trazendo você para uma reflexão. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já saiu de uma conversa, de uma reunião ou de um almoço de família e ficou com aquela ideia na cabeça durante muitos dias, ruminando? Alguém disse alguma coisa, uma crítica, uma indireta, às vezes um jeito de olhar, uma comparação que ninguém precisava ter feito, e aí você vai embora fisicamente, mas aquela fala fica ali, rondando, repetindo, ocupando espaço mental, gerando uma ruminação que deveria estar livre para outras coisas. Então você carrega essas ideias, fica remoendo elas até que elas se tornem talvez uma mágoa, e pode ser outras coisas também, uma traição de anos atrás, uma rejeição que já deveria ter ficado no passado, um tombo, uma rasteira ou uma fala que te ofendeu. E aí você percebe que essa história ainda está nos seus comportamentos de hoje, na sua dificuldade de confiar em pessoas, na sua postura sempre defensiva, no seu medo de tentar de novo, de arriscar, de se posicionar. A gente chama isso de guardar rancor, de ser ressentido, de não saber perdoar. Mas eu quero propor hoje uma outra lente, uma outra forma de olhar e entender esse fenômeno. Uma lente que vem de um lugar inesperado, o mundo da programação. No mundo do desenvolvimento de software, existe uma ferramenta chamada Git. O Git é um sistema que rastreia todas as mudanças de um projeto. Cada vez que você modifica algo, o Git registra. Cada versão fica salva, não se perde. Mas dentro desse sistema existe um arquivo especial chamado .gitignore. Esse arquivo, essa pasta, ela não salva nada, ela faz o oposto. Ela diz ao sistema o que não deve ser rastreado, não deve ser enviado, o que não deve ser considerado parte essencial do projeto ou do código. Alguns arquivos são temporários, surgem durante o processo, mas não trazem parte do produto final. Outros contêm dados sensíveis que não deveriam ser expostos. Outros simplesmente sujariam o código, tornam um projeto mais pesado, mais confuso, mais difícil de manter. O Gitignore não apaga esses arquivos. Eles continuam existindo na máquina, mas eles não entram no repositório, não são enviados, não definem o projeto. O .gitignore não nega a existência do arquivo. Ele apenas decide que aquele arquivo não vai fazer parte do que é essencial. E eu quero te perguntar, e se a nossa mente também precisasse de um .gitignore? Aqui entra a ciência. O nosso cérebro tem uma estrutura chamada amígdala. É ela que processa as emoções, especialmente as de ameaça. E ela tem uma característica muito específica. Ela não distingue muito bem entre passado e o presente. Quando você revive uma humilhação, a amígdala responde como se estivesse acontecendo justamente agora. O cortisol sobe, o coração acelera, o corpo entra em modo de defesa. Além disso, o cérebro tem um viés de negatividade, negativity bias, como os neurocientistas chamam. Experiências negativas são armazenadas com mais intensidade e mais facilidade do que as positivas. Isso foi muito útil na evolução. Lembrar de um predador poderia garantir a sobrevivência. O problema é que esse mesmo mecanismo nos faz arquivar críticas, rejeições e humilhações como se fossem ameaças permanentes. E quando não processamos essas experiências, elas não somem, elas ficam ativas
influenciando decisões, comportamentos e percepções, muitas vezes sem que a gente perceba. Uma palavra dura de alguém vira código-fonte da nossa insegurança. Uma rejeição vira padrão de desconfiança. Uma humilhação vira script automático. Quando o ambiente parece parecido, o script roda. Defesa, medo, fuga, ataque. E de repente você se pega executando uma versão de si mesmo que foi programada por feridas antigas, não por quem você escolheu ser. Aqui está o ponto que o rascunho original não dizia com clareza. Criar um ponto git ignore emocional não é fácil. E tem uma razão para isso. O ego. Essa parte de nós que organiza nossa identidade, muitas vezes não quer abrir mão da dor. Parece paradoxal, mas a mágoa que você carregue cumpre uma função. Ela justifica comportamentos, ela explica fracassos, ela protege de novas exposições, ela dá uma narrativa. Eu sou assim por causa do que me fizeram. Enquanto a dor define quem você é, você não precisa se responsabilizar por quem você está se tornando. Uma mente sem ponto git ignore emocional fica pesada, ansiosa, reativa, dispersa. Ela processa tudo ao mesmo tempo. A crítica de ontem, a opinião de alguém que mal te conhece, a comparação que surgiu nas redes sociais, a culpa por um erro antigo, a expectativa dos outros sobre o seu futuro. Não sobra banda larga para o que importa. Quem tenta rastrear tudo acaba sendo governado por tudo. E aqui chegamos ao núcleo desse episódio, o perdão. Mas não o perdão como sentimento. Não é aquele famoso eu perdoo porque me sinto bem perdoando. Não aquele tipo de perdão que exige que você finja que não doeu. Perdoar não é dizer que aquilo não foi grave. Perdoar não é inocentar quem te feriu. Perdoar não é apagar a história. Perdoar é uma decisão de não versionar mais sobre aquela dor como parte central do seu código. É dizer, isso aconteceu, foi real, deixou marca, eu aprendi, eu cresci, mas isso não vai definir quem eu sou. E não vai mais contaminar como eu me relaciono com o mundo. O perdão é o ponto git ignore da alma. Ele não muda o passado, mas impede que o passado continue sendo enviado para todos os commits do seu futuro. E aqui vem uma distinção importante, porque tem gente que confunde perdão com reconciliação. Perdoar numa pessoa não significa reintroduzi-la no seu ambiente de produção. Há pessoas que precisam ser perdoadas e que não precisam voltar para dentro da sua vida com acesso ao seu repositório interior. Perdão é um ato seu, para você. É o desprendimento emocional de um vínculo que estava te aprisionando. Há dores que precisam ser tratadas, não negadas. Há lembranças que precisam ser elaboradas, não alimentadas indefinitivamente. Há relações que precisam ser encerradas com dignidade, não reabertas por culpa. A vida exige discernimento, e o discernimento começa quando você decide o que entra e o que não entra no seu repositório. Uma vida com foco e propósito precisa de uma curadoria interior, não de frieza, não de indiferença, não de muros. Precisa de discernimento sobre o que deve ser guardado, o que deve ser tratado e o que precisa, com coragem e com paz, ser ignorado. Há coisas que acontecem com você, mas elas não precisam continuar acontecendo dentro de você. Foco não é apenas escolher o que fazer. Foco também é decidir o que não tem direito de ocupar espaço dentro de nós. Talvez hoje seja o dia de você abrir um novo arquivo e escrever com intenção e com liberdade o que não vai mais ser rastreado, o que não vai mais te definir e o que vai, enfim, ficar fora do próximo commit da sua vida. E só para colocar todos na mesma página, aqueles que não estão habituados com a linguagem de programação, porque aqueles que conhecem, entenderam aí
metáfora, né, do ponto git ignore e essa referência que a gente fez, né, mas o commit ou commit é como um ponto de salvamento ou uma foto instantânea do projeto. Ele registra as alterações feitas nos arquivos, guarda quem fez a mudança, a data e uma mensagem explicativa sobre o que foi alterado. Dentro da linguagem de programação, é assim que funciona. E fazendo analogia com a nossa mente, é que eu construí essa metáfora. Eu espero que isso sirva para mostrar para você que, embora a nossa mente não seja igual a um computador, a metáfora é válida. A gente tem que esquecer certas coisas. Tem certas coisas que não vale a pena ficar ali alimentando anos e anos. Sobrecarrega nossa mente, tira o nosso foco, faz com que a gente veja as coisas de uma forma sempre distorcida, ou enviesada, ou carregada, ou, fazendo analogia com um código que precisa ser limpo. A nossa mente precisa ter clareza, nós precisamos ter imparcialidade diante das coisas. E aquelas informações antigas, aquelas emoções, aquelas coisas, mágoas, rancores, muitas vezes tornam o nosso código pesado, fazem o sistema travar e não ser funcional ou operacional. Então a metáfora ficou muito assertiva porque ela mostra que na nossa vida é muito importante. Tem coisas que é melhor abrir mão, tem coisas que é melhor deixar passar, porque aquilo não é o mais importante, aquilo não é o essencial ou crucial para o seu projeto. Então, por que brigar por certas coisas, por que bater pé em coisas que não são essenciais e às vezes não vão nem mesmo fazer a diferença? Esse discernimento faz uma mudança tão drástica e é tão libertador você poder se livrar de certas informações e deixar o tempo trabalhar isso, porque naturalmente as informações vão indo para essa pasta git ignore no nosso código. E aí quando a gente vai vendo, o nosso código está muito direcionado, muito funcional, porque a gente resolveu focar naquilo que realmente importa e naquilo que realmente está alinhado com o nosso propósito. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você e se você gostou e achou que esse tipo de reflexão contribui, deixe um comentário para nós, entre em contato com a gente, nós temos a nossa página www.focoepropósito.com.br, todos estão convidados a participar e se inscreverem no nosso newsletter para receber informações e saber mais do nosso ecossistema, Eu sou gestor do ecossistema Futuro e lá a gente tem muita coisa interessante da Escola do Futuro, Faculdade do Futuro, Futuro Tech, Associação Caparaó Sustentável. Em breve lançaremos novos projetos também e esse programa, o Foco e Propósito, também faz parte do que a gente produz e ele é totalmente focado em trazer para as pessoas reflexões e conhecimento que pode transformar. Sejam todos bem-vindos, e agradeço a sua audiência até aqui. E se você gostou, também nos ajude, a crescer a nossa comunidade, a divulgar o nosso serviço, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.